Fala, meu formigueiro querido, vai logo deixando o like para fortalecer o formigueiro, beleza? Eu sou o Formiga, apresentador do Formigueiro Cast, e é um podcast que a gente vai entrevistar pessoas que são referências nas suas respectivas áreas. Eu sou dono de uma agência de marketing médico e hoje vou entrevistar a minha primeira entrevistada, doutora Raquel Coelho, pneumologista. Ela é minha cliente aqui na agência e me sinto honrado de tê-la como a primeira convidada desse podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, Raquel. Fala aí, se apresenta aí, fala aí o que você faz, que a gente vai conversar muito ainda. Sim. Vou te ouvir muito, tô falando muito, gente, só porque é a hora de apresentar o primeiro. Mas Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Eu que me sinto honrada de estar aqui como primeira entrevistada do seu podcast. E eu sou Raquel Coelho, como você falou. Uma das coisas que eu sou é médica pneumologista, mas a gente vai ver que eu sou várias outras coisas também. E ao longo acho que dessa nossa conversa vai dar para saber muito melhor assim sobre Raquel, além da medicina também. porque assim, eu trabalho com a Raquel já tem mais de um ano, eu atendo ela aqui na agência. E aí a gente estava conversando antes aqui do podcast, eu falei, Raquel, mas eu já te conheço há mais de um ano e tal. Ela falou, epa, mas tu me conhece como médica, né? Parte técnica, que a gente conversa muito, Sim, DPOC, sim. tuberculose, pneumonia, essas coisas. E Que hoje já a tá gente- craque, né? Já, não. E aí hoje eu quero conhecer um pouco mais da Raquel. E Raquel, primeiro de tudo a gente começa ali pela infância, né? Tu é de Imperatriz mesmo, tu nasceu em outra cidade, onde é que tu nasceu, onde é que tu cresceu, onde é que... Então, eu sou de Açailândia, que é aqui 70 quilômetros de Imperatriz. Então, eu nasci em Açailândia e vivi lá até mais ou menos os 11 anos de idade. E de lá, aí eu nunca mais voltei depois que eu saí. Mas meus pais moram até lá hoje, eu sempre volto para lá. Então, é minha cidade natal, do coração. E foi muito importante crescer no interior. Eu vinha muito pra Brincou na rua? Imperatriz, brinquei muito na rua, de calcinha. A gente olha assim pra vizinho. ela, a gente não pensa que ela brincava assim no meio Brinquei da na rua. rua, cabelão espatifado. Pensa, eu era a menina largada. Quem me vê hoje assim, toda arrumadinha, meu apelido era Fuá, porque meu cabelo só andava assim. E depois, 11 anos, tu foi pra onde? Aí eu vim aqui para Imperatriz. Então, de 11 anos, a primeira vez que eu saí de casa foi para estudar primeiro, segundo e terceiro ano, que foi aqui em Imperatriz. Eu morava com a minha irmã aqui no apartamento e eu já comecei a morar sozinha nessa época, com 12 anos. Aquela tua irmã que tem um monte de menino. Aham, Rapaz, sim. ela tem uma irmã que tem 4, Tá quase nascendo já o quarto. mas tem 3 nascidos Tem na barriga. 3 nascidos e um na Como é barriga. o nome dela? Rebeca. Ela é médica também? Vai formar terça-feira agora. Pronto, quando ela formar, vem pro podcast também. Vamos E aí- falar de médica e gestação. Porque menina ela tem muito. Essa- E aí tu veio morar com ela. Sim. Tu tinha Aí- 11, Eu tinha 11 e ela devia ter 13, que a gente tem 2 anos de diferença. Então, meus pais... mas morava só vocês duas. Só nós duas. Aham. Como é o nome do teu pai? Luiz e minha mãe Zélia. Seu Luiz e Dona Zélia. Coragem, viu, seu Luiz? Mas era assim, ó, na rédea, bem aqui. Não era assim... Eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito obediente. Apesar de criança, né, de teimosias e tal... A gente sempre foi muito obediente, seguiu muito o que os nossos pais orientavam. Fazia coisa errada, claro. Pessoa, né? Humano. Mas, assim, eu não me lembro de nenhum episódio muito grave. Tanto que a gente veio pra cá e a regra era: vocês só podem ir da escola pra casa, de casa pra escola. Ah, mãe, quero ir no shopping, quero fazer isso, quero ir na casa de uma amiga. Não pode. Da escola pra casa, era só isso. E era uma época que não é tão conectado quanto hoje em dia, né? Sim. Que hoje a gente tem WhatsApp, chamada de vídeo e tudo mais. Sim. Como que era a só tinha comunicação? ligação. Então, ela ligava de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Toda hora. Até pra desmamar essas ligações depois foi um período. Vocês estudaram onde aqui?
Aqui a gente estudou no COC. No COC, Sim. Foi bem na época que abriu o COC, veio muita gente de Açailândia, então tinha outras pessoas também que faziam essa mesma rota que a gente, assim. E era pertinho que tu morava lá? Eu morava perto. Tranquilo. Sim. E aí, viveu a juventude também aqui em Imperatriz. Sim, eu acho que uma coisa que é legal falar, né, da minha parte de escola, até antes aqui de Imperatriz, é que é algo até que surpreende muitas pessoas. Por ser médica hoje, muito bem formada, na hora que eu falo assim, gente, eu ficava de recuperação em todas as matérias. Eu só passava, às vezes, em educação física e religião. Eu ficava de recuperação em todas as matérias. Assim, um episódio muito marcante da minha infância é minha mãe. Geralmente quem ia buscar minhas notas na escola era meu pai, então ele já estava mais adaptado ali. A Raquel ficou de recuperação e tal. Aí minha mãe foi buscar minha nota uma vez na escola e aí ela saiu de lá assim, desesperada, desolada, de meu Deus, a Raquel não passou em nenhuma matéria, como assim? O que é que eu tô fazendo com essa menina? Então esse processo das minhas mudanças, né, de Açailândia para Imperatriz, já foi um crescimento em relação a isso. Então, já foi uma conversa que a gente teve. Ela falou, olha, Raquel, então você vai ter que estudar. Se você quer ir para Imperatriz? Quero. Então, você vai ter que mudar, vai ter que estudar. Aí já começou a dar uma melhoradinha, assim, aqui. Porque tem diferença do ensino de Açailândia, querendo ou não. E aí tu foi pro COC, pô. O COC é uma escola mais puxada e tal. Sim, não sei hoje como que é, né, essa diferença de ensino de lá pra cá. Mas eu acho que, na verdade, o que mudou mais não foi nenhum ensino, foi eu mesmo. Então, mas depois começou a passar e... Aí eu mudei pra Imperatriz, aí eu ficava em física. Pô, mas física, pelo amor de Deus. Literatura. Eu gosto, mas eu não sei. Eu entendi depois que eu não estudava do jeito que eu aprendo. Então, isso é importante, saber como que a gente aprende melhor. Sim, então depois, assim, lá na faculdade, que eu comecei a estudar muito, eu fui entendendo qual que é a minha melhor forma de aprender, de gravar, de fixar. E, enfim, então foi um crescimento, assim, essa primeira etapa de sair de Açailândia para Imperatriz, nessa parte tanto de independência... Pô, mas tu foi muito independente, eu acho que tu já cresceu... A tua independência, eu acho que ela chegou mais cedo, né? Porque com 11 anos. Sim. Só tu não tinha nenhuma babá, assim? Não. E a comida, quem fazia? Eu e minha irmã. A comida, limpar a casa, lavar a louça. Imagina, duas irmãs morando, eu morrendo de preguiça de limpar a casa, lavar a louça e aí ela brigando. Mas a gente se virava. Muito? Não muito, assim... Era geralmente na segunda-feira à noite, que era o dia da faxina, tinha uma briga. Não vou arrumar nada hoje não, vai. Aí... E quem era mais bagunceira das duas? Eu. Ela sempre foi muito bem organizada, em tudo, assim, desde criança eu sempre fui a mais bagunceira, a que perde tudo, tipo assim, eu só tinha um par de brinco, ela tinha os dois, a minha roupa era furada, dela era boa, então eu sempre fui a mais bagunceira. Beleza. E na juventude? Tu teve alguma coisa que te marcou muito na tua juventude, que tu acha que influencia na tua vida como médica, que influencia a tua vida, que influenciou toda a tua carreira? Tu acha que teve uma coisa ali, algum fato que aconteceu ali na tua juventude que tu vê assim, poxa, isso aqui influenciou na minha vida? Eu não diria um fato, mas eu diria uma pessoa, que é a minha avó. Então, a minha avó, ela faleceu, acho que quando eu tinha uns 10 anos de idade, a minha avó materna, chama Celestina. Durante a minha infância, minha mãe trabalhava muito, então a minha avó, ela sempre estava presente ali como mãe. Então, eu não sei, eu acho que eu não era uma criança tão fácil, assim, porque eu era birrenta, chorona, e a minha avó sempre me deu muito amor, assim, incondicional, sabe? Quando as pessoas falam de amor incondicional, que a pessoa pode ser chato que for que a pessoa tá te amando, então ela me deu esse amor e isso me marca muito e acho que marca muito quem eu sou hoje, assim, e eu sei que isso vai me marcar pro resto da minha vida. De muitas vezes, quando eu sou rejeitada ou quando alguém me maltrata e eu continuo... Quem é que maltrata, rapaz? E eu continuo dando amor, é muito reflexo do que eu recebi quando eu era criança. Então, assim, por exemplo,
Não sei, tem situações na vida que a pessoa não te devolve com aquela mesma coisa. Muitas vezes você vai receber de outra pessoa. E você continuar dando o seu melhor, continuar dando o seu amor, a sua essência, acho que isso vem muito dela, assim, de mesmo eu sendo a pessoa muito difícil, às vezes, para outras pessoas, para ela não. Eu era sempre muito querida e muito amada. Então, acho que isso é um dos fatos que mais marcaram, assim, a minha vida e que moldaram quem eu sou hoje. Bom, virou uma pessoa boa. Quem eu atendo aqui na agência, eu vejo que são pessoas boas, né? Pessoas que eu não ia conseguir, porque a gente se fala praticamente todo dia. E aí eu falo praticamente todo dia com os clientes aqui da agência e eu atraio pessoas boas. Sim. A gente atrai. Eu acho que pessoas boas atraem pessoas boas e conseguem, principalmente com a convivência, saber quem realmente é alguém bom, de coração bom, faz um trabalho bom, do que pessoas que não fazem. Eu acho que as pessoas se identificam. Oi, o trabalho do pai é bom. Já fazendo aqui a divulgação. E Raquel, eu vou escrever o nome da Raquel aqui depois na descrição, né? Vocês vão ver que escreve Rachel, né? R-A-C-H-E-L. Uhum. E aí, quando fui porque assim, eu sou um vendedor, né? Quando fui pra eu prospectar, né, a Raquel pra ela virar minha cliente, aí eu, rapaz, como é que chama essa mulher? Rachel, Raquel, meu Deus do céu. Aí a gente conversou e falou, não, é Raquel. Porque é uma escrita... É em inglês, né? Diferente, assim, é em inglês. Sim. Eu falo assim, mãe, fala aí, Rachel. Ela não dá conta. Como é? Ela fala, Rachel. Como que ela chegou nesse CH aí? Porque normalmente a gente vê Raquel com Q, né? Q, sim. L. E naquela época, né? 30 anos atrás, que eu tenho 30 anos, eu nem falei isso. Nem parece. Obrigada. Não sei se ela achou em revista, onde é que ela achou esse nome Raquel com CH, porque o nome da minha irmã é Rebeca com 2 Cs. Diferente, né? É lá dos Estados Não, Unidos. Ela só nunca foi lá ainda. A mãe gosta de inventar. O meu, por exemplo, o meu é talari formiga. Eu digo, não, formiga que é mais tranquilo. Bora lá. E aí, em que momento que tu percebeu que tu queria ser médica? Tu sempre foi decidida que queria ser médica? Teve dúvida? Como é que foi pra chegar aí na medicina? Então, as pessoas que me conhecem mais recente, eu posso parecer que eu sou muito bem decidida, que eu sei o que eu quero e não sei o quê. Ai, nossa, que pessoa confiante. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, muito insegura. Então, assim, Raquel, o que tu vai fazer de vestibular? Eu não fazia ideia. E aí tinha a formiguinha da minha mãe aqui, medicina. Eu não fazia ideia, realmente, assim, nem se era engenharia, nem se era medicina. Tipo assim, eu não tinha nenhum norte. Eu falei, vou fazer medicina, que é o que minha mãe tá falando, e nananã. Aí fui fazendo vestibular. No 3º ano eu não passei em vestibular. Aí eu morei 1 ano em Brasília para fazer cursinho. Aí em Brasília eu morava num pensionato de freira. Aí mais uma vez a minha mãe aqui, ó, com a rédea bem aqui. Paz. Aí eu fui com 16 anos para Brasília. E aí já tinha morar sozinha de novo. Aí eu morava num quarto que era talvez a metade dessa sala aqui. E aí era num pensionato de freira que cada uma tinha seu quarto, mas cozinha era dividido, banheiro dividido. E eu ia de ônibus pro cursinho, assim. Andar de ônibus é ruim demais. Mas era pertinho, era então, tranquilo. E aí, assim, meio que eu não tinha... Foi por uma decisão dela, não foi uma decisão minha. Mas mais na frente eu vou contar o que eu interpreto disso hoje, assim. Então, mãe geralmente sabe das coisas, né? Mãe sabe orientar, né? Falei do negócio do ônibus, que eu morei em São Luís um tempo, e aí eu nem gosto de voltar em São Luís. Meu pai mora lá, eu nem gosto de voltar lá, porque eu não gosto de andar de... Eu tenho trauma. Enfim. Então quer dizer que não estava decidido. Eu pensava assim, rapaz, a Raquel tem cara de decidida mesmo, assim, de que ela já quis a medicina. Que é tipo assim, eu que quero, não. Então, nunca foi. Então assim. já
já respondeu a minha próxima pergunta, que era se teve algum evento que influenciou essa decisão, e foi tua mãe, como é o nome dela? Zélia. Dona Zélia influenciou aí. Agora tem uma pessoa que cuida muito bem dos pulmões do pessoal aqui de Imperatriz. Ó. Agradeçam a Dona Zélia, porque direto... Ontem mesmo acho que tu postou o pessoal agradecendo, dizendo que é um excelente médico e tal. Sim. E agradeçam a Dona Zélia. Agora, Raquel, ainda nessa questão de o que levou a tua escolha à medicina e aqui, o que te levou a escolher a pneumologia. Aí vamos lá, segue nessa mesma linha ainda de indecisão. Antes até de falar da pneumologia, falar da faculdade. Que assim, como que eu escolhi... Pneumologia tem clínica médica antes, né? Então, lá na faculdade, eu sabia que eu queria fazer residência. E isso eu já tinha determinado. E eu tinha determinado que era em São Paulo já. Sim. Mas eu fiz faculdade em Araguaína, no Tocantins. É uma faculdade particular. E aí, a minha decisão na minha cabeça era... vou fazer residência em São Paulo. Do quê? Aí vem a indecisão de novo. Não sei. Tu é libriana, rapaz. Eu sou leonina. Aí aquela indecisão. Vou fazer clínica médica, porque clínica médica é a base, assim, de tudo. E aí depois eu posso escolher o que é que eu quero. E aí é isso, beleza. Aí estudava que nem uma cachorra na faculdade. Hoje em dia eu vejo o povo da faculdade... Tu não ia pro... Eu não ia pra nada. Eu só estudava. Tu não foi pra nenhum... Como não é o nome da festa? Intermédio. Não fui. Tu não foi pra nenhum? Nenhum. Não, tem que fazer a faculdade de novo. Foi no intermédio. E eu não me arrependo. Porque... Fale. Porque vai tocar na ferida de muito estudante de medicina aí, que só vive enchendo... Não, mas é porque assim... No final da faculdade... vai ficar aqui parecendo... ela é uma santinha. Não. Quem me conhece da faculdade sabe que meus 2 últimos anos foram, assim, caóticos. Era quase na mesma proporção que eu estudava, eu também ia pra festa, assim. Vou contar. Não, eu ia pra festa, só não fui pra intermédio. Mas é porque alguns tipos de festa, e principalmente intermédio, tinha algumas coisas que mexiam comigo, assim, que me machucavam e... ia muito contra meus princípios, assim, de ver aquilo acontecer e, meu Deus do céu, porque intermédio é bagaceira. É bagaceira, que eu acho que não é uma coisa que vale a pena. Não combina contigo. Você é uma lei, uma moça fina e tal. Não, mas eu ia para minhas festinhas na faculdade. Não tem como escapar. Festinha de faculdade é bom demais. É assim, eu não bebia na faculdade. Aí, eu acho que foi no 8º período, no internato, na verdade. No internato... Teve uma época que eu conversei assim com Deus. Meu Deus do céu. Mas Deus te disse pra tu beber? Não, foi assim, meu Deus do céu, não tenho nenhuma história na faculdade. É uma coisa sem graça essa minha vida. Cadê? Eu quero uns amigos aqui pra me dar um salzinho na minha vida. E aí eu lembro que eu falei isso, porque eu tava meio triste, só estudava e tal. Aí eu já tinha alguns amigos mais próximos. Os meus 2 amigos da faculdade são homens. Então eu era uma pessoa, acho que tão meio séria, assim, na faculdade, que nem coisa de mulher, assim, de ficar de mimimi, de fofoca, de conversa de mulher. Eu não gostava. Tu vai ser cancelado, rapaz, falando que fofoca é coisa de mulher. Vou fazer um corte com essa parte. Não, mas hoje em dia eu sou assim. Sim. Entendeu? Hoje em dia eu faço coisas que habitualmente todo mundo faz. Mas lá na época, tanto que eu falei com Deus, bora, me ajuda aqui a ser uma pessoa mais legalzinha. Mais sociável. Mais social, isso. Eu só estudava. Aí tá. Aí eu encontrei esses meus 2 amigos. E aí, assim, a gente estudava muito. Muito. Acho que quem faz hoje em dia estudante de medicina vai entender também. As apostilas lá de medicurso, cursinho de medicina... Eu era em dia com todas as apostilas. Tem 2 aulas essa semana aqui de 2 ou 3 assuntos diferentes. Eu estudava todas as apostilas, fazia todas as questões, fazia simulado, fazia tudo. Não perdia nada. E era em dia com tudo. Só que aí eu também comecei a sair, eu comecei a ir nas festas da faculdade, sair com eles. Foi aí que eu comecei a beber bebida alcoólica, que eu não bebia.
E aí... Isso já com 20 anos, 22... Foi, com uns 20. Com uns 20, 21. E aí, assim, eu aproveitei muito. Então, eu fiz, assim, um furacão nesses 2 últimos anos de faculdade. Acho que a história, assim, das minhas festas, assim que eu comecei a beber, eu fui numa... Quando chega os calouros? Recepção de calor, isso aí eu ia. Aí, eu já, pra lá de Bagdá... Deu um PTzinho. Dei uma torcida no pé e não consegui mais andar. Aí, meu amigo, mais pra lá de Bagdá do que eu, veio, pegou o gelo lá do coisa, botou no meu pé, aí fez uma massagem, assim, e aí eu fiquei sem conseguir andar, ele me deixou no carro e voltou pra festa, eu fiquei dormindo no carro. Aí, depois ele me deixou na casa dele, eu continuei dormindo lá, e aí no outro dia eu levantei e não conseguia andar. Aí eu, gente, isso aqui tá estranho. Aí eu andando só de um pé. Aí a mãe dele olhou assim, Raquel, eu já torci o pé desse jeito e eu quebrei o pé. Será que teu pé não tá quebrado? Aí eu fui ver, o pé tava quebrado. Quebrado. Botou um gesso e tudo. Aí fiquei de botinha. Botinha e muleta. Na primeira festa? Na primeira festa de... Acho que era já no meu 9º período do internato. Aí de muleta, 3 ou 4 meses, aí ia pra UBS de muleta. Aí chegava no final de semana, eu aposentava a muleta, com a minha botinha eu ia pra festa. Com a bota, aquela de imobilização, deixava a muleta como se nada tivesse acontecendo e pronto. E aí essa foi a Raquel da faculdade. Pronto, eu nunca ia imaginar que a Raquel quebrou o pé num PT. Não, e o melhor dessa história aí é que eu imagino. Tem coisa mais legal do que ver um bêbado ajudando outro bêbado. É bom demais a gente ver um bêbado ajudando outro bêbado. O pé quebrado e ele assim, ó, no meu pé. E aí parece que aquele que vai ajudar, ele começa a falar com uma propriedade muito grande, assim, como se ele tivesse em condição de falar alguma coisa. E meu amigo é desse jeito aí. Não, fica aqui que eu vou fazer uma massagem. Uma propriedade. Enfim, bom demais, muito bom, muito bom. E Raquel, agora. E aí, calma aí. E pronto, como é que eu escolhi pneumo, né? Isso, olha. Vixe, tem muita coisa ainda no meio disso aí. Aí eu fiz clínica médica. Estudei, né, muito. E aí, uma coisa que eu acho importante falar, porque eu acho que muita gente sente esse mesmo sentimento. Eu não me sentia capaz, assim, de passar em nenhuma faculdade, em nenhuma residência, tipo, grande, boa. Então, hoje em dia, as pessoas olham lá meu currículo. Ah, a Raquel formou na USP, fez residência na Unifesp. Eu não consigo isso. Eu pensava do mesmo jeito. E aí, quando eu falo hoje pra pessoa assim, tu consegue sim, porque eu consegui. Então, assim, hoje em dia eu vejo que se você quer, cara, vai lá, faz por onde, né? Estuda e faz. Porque do mesmo jeito que... sei lá, que eu consegui, as outras pessoas conseguiram, se a pessoa estuda, ela consegue. Então, assim, mas eu só acreditei nisso depois que eu já tava lá. Na verdade, assim... Tu tentou muito, passou de primeira, como foi? Não, eu passei de primeira. Olha, fiz... Olha. Superação. Ficava de recuperação em todas, só passava em religião e educação física. E educação física. E aí passou de primeira numa das residências mais... acho que é concorrida, requisitada. Sim. E de renome também, né? USP e Unifesp, né? A primeira que eu passei, né, que foi assim, aí eu fiz prova. Nessa época da minha prova, meus pais estavam numa situação muito difícil financeira, assim. Então, eu passava alguns apertos na faculdade por essa questão financeira. Então, até para viajar, para fazer as provas, as inscrições de prova, hotel, tudo foi ajuda de outras pessoas, assim. Oi, a faculdade era particular, já é uma pancada. A faculdade era particular, mas eles, tipo assim, o último semestre eles não pagaram, eu paguei depois. Tava muito apertado mesmo. E aí, aí eles compravam, acho que as passagens, que era tipo assim, não sei como. Tiveram pessoas que fizeram todas as inscrições para mim. Cada inscrição eu fiz acho que 7 provas, todas em São Paulo, porque eu só queria São Paulo. E aí, acho que cada inscrição era tipo entre 400 e 700 reais. Teve uma pessoa que pagou todas para mim.
o meu amigo da faculdade, tipo, que ele tava lá fazendo, ele pagava o hotel e eu meio que ficava lá também. Então, foi uma fase bem desafiadora, assim, da parte financeira, que acaba refletindo em algumas outras coisas. Eu tive muitos anjos, assim, que me ajudaram, principalmente nesse final de faculdade. Acho que foi a época que meus pais estavam mais apertados. E aí, eu fiz 7 provas, eu não passei em 2. Que foi na USP Ribeirão e na Unicamp. Todas as outras que eu fiz, eu passei. De primeira? De primeira, fui chamada em todas, assim, eu fiquei muito bem, fui chamada, enfim, em todas. E aí, dessas todas que eu passei, eu escolhi fazer na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Isso aí pra clínica médica? Pra clínica médica. Né? Uhum. Você aí faz primeiro clínica médica, depois e depois vai pra... pneumo. Pneumo. Uhum. Aí, pneumo, como foi? Tipo... Aí, durante a clínica médica, aquela indecisão, né, assim, Tava entre quais? Não, a indecisão de deixar a vida me levar para ver o que é que eu vou gostar aqui nessa clínica médica. Aí, quando eu passei no ambulatório de pneumo, já foi algo que me chamou a atenção, né? Assim, eu gostei que tinha a opção... Aí, dentro da indecisão, tinha a opção de eu fazer ambulatório, ir pro hospital, fazer UTI, fazer exame, que foi a bronco, né? Que eu escolhi depois. Então, tinha todas essas opções, não era uma coisa só. Então, isso meio que me chamou a atenção e o ambulatório em si foi legal. Então, eu falei, vai ser isso. E eu vou querer fazer bronco depois. Então, acho que a coisa mais decidida que eu tive nesse caminho foi a bronco, que eu escolhi um pouco a pneumo para ir para esse caminho depois. Que é a bronco para fazer a broncoscopia. A broncoscopia, Eu entendo, que a gente fala muito disso aí. Show de bola. Agora, Raquel, o que a gente falou, né? Coisa boa, festa, né? Fala um pouquinho de dificuldade e tudo mais, e vamos continuar falando de dificuldade, né? Como que é o teu emocional em casos difíceis que tu pega aí na medicina, em situação delicada? Eu tive uma cliente, cara, que ela é ultrassonografista, e aí uma vez numa reunião, aí eu perguntava, doutor, e você vê quando tem um câncer e tudo mais? Ela, vejo, formiga. Aí o doutor, e como é que você reage? Ela, formiga, eu não posso reagir, né? Eu, doutor, não dava pra mim não isso aí, porque eu começava logo a chorar, meu amigo. Eu vi uma pessoa numa situação assim, ela, não, formiga, mas a gente meio que se blinda, né? Meio que aprende a lidar com isso. E aí, como que é, Raquel? Como que tu lida emocionalmente com um caso difícil? Como que são as situações delicadas aí que surgem no consultório? Então, assim, eu acho que a faculdade, a residência, ela não treina só a parte técnica. Eu acho que essa parte emocional também é uma construção que acontece. Então, são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de pneumo e mais 1 ano de broncoscopia. Então, são 10 anos de formação. Então, imagina uma pessoa que faz 10 anos aquela mesma coisa, ela vai entendendo, vai se aperfeiçoando nessas situações. Claro que emoção é emoção. Então, assim, é difícil dar... Até hoje é difícil. Principalmente quando você vê o sofrimento da outra pessoa. Então, ver outra pessoa sofrendo, chorando, isso eu não me acostumo, eu não, assim... Tu já chorou com paciente? Já chorei várias vezes, assim, por exemplo, eu trabalhava numa UPA, aquelas mortes que acontecem do nada e que a pessoa fica desesperada, de meu Deus, não tô acreditando que meu familiar morreu, e choro, tipo assim, é muita dor, não tem como segurar. E depois de um tempo também, assim, de amadurecimento, eu me permitia chorar também. Então, às vezes, conversando com alguns pacientes sobre diagnóstico, sobre a jornada de dificuldade de uma pessoa doente, né? A pessoa que tem uma doença, ela tem muitas barreiras que a gente às vezes nem imagina, muitos sofrimentos, angústias. Então, acho que conversar, dividir isso com o paciente também faz a gente entender mais esse lado. Mas assim... Já chegou a dar um abraço no paciente, tipo, tá chorando? Não, eu direto, sempre. Isso é muito eu.
Assim, é muito meu natural. Até hoje, assim, meus pacientes chegam aqui, eu levanto, abraço, bem-vindo. Então, assim, não só no momento do sofrimento. Abraçar é algo que é muito meu, assim. Então, sim. E, assim, também na hora de dar notícias ruins, a gente estuda também como dar essas notícias ruins, não é de qualquer forma, para ter um impacto menor. Mas morte, doença, câncer, doenças é dolorido. Então, assim, eu sinto. Mas você vai aprendendo a gerenciar de uma forma melhor, assim, de tentar não sofrer tanto, mas acaba acumulando. Na residência, que é um período puxado, fisicamente puxado, a carga horária é muito alta. São casos muito graves o tempo todo. Tem gente que vai ficando anestesiado, né? Assim, de só mais um. Assim, eu sentia muito. Porque a cabeça não fica muito boa, o corpo tá cansado. É uma sobrecarga global, assim. E muita gente só olha o lado. Muita gente que não tá ali dentro do universo da medicina, né? Eu que tô atendendo médicos aí já tem 2 anos, eu vejo que muita gente olha pro médico e diz, ele não vê o médico pessoa, ele só vê ali, ele tem que me curar, ele não vê que ali tem uma pessoa com sentimento, com duração. Muita gente olha e diz, médico tem dinheiro, médico não sei o quê, e olha com muito julgamento, sendo que tem essas dificuldades também, principalmente emocionais, não é isso? Sim, não. Eu acho que hoje em dia, se for pegar as profissões no geral, o médico é o que mais tem problema psicológico, psiquiátrico, pensando em questão de depressão, de burnout, porque é uma carga muito pesada lidar com todo esse sofrimento, toda a cobrança que tanto a gente se cobra, quanto outras pessoas também cobrando, por lidar com vida, né? Assim, então, um erro custa muito. Sim. Então, a gente também se cobra muito e isso, se você não sabe lidar com essa cobrança, não sabe onde esvaziar, né? Às vezes esse peso que vai ficando, isso chega um momento que às vezes explode. Chega no limite, Então, assim, e muitas vezes o médico fica, só ali, eu sou só médico, não tem um hobby, alguma coisa para distrair a cabeça, alguma coisa para ele se conhecer. Então, muitas vezes a gente se dedica tanto só aquilo. Imagina, 10 anos de formação, 1/3 da minha vida para a medicina. Se eu não parar e determinar que eu vou ter um momento para mim, que eu vou ter um momento para ser a Raquel não médica, fica a medicina o tempo todo, tanto que muitos médicos, muita gente só sabe conversar de medicina porque é só isso que a pessoa vive. Então, como é que ela vai conversar de outra coisa se ela não tem tempo para ler outra coisa, se ela não tem tempo para fazer outra coisa? O tempo que tem acaba indo para uma festa, porque é a forma, tipo, como se fosse mais rápido, fácil da pessoa sair ali daquele universo e relaxar. Só que ela, numa festa, ela não se conhece, ela não sabe, realmente ela não desenvolve um autoconhecimento, que eu acho que para tudo, hoje em dia, você se conhecer é algo assim primordial para viver bem. Para viver bem. E tu falou um negócio aí, não é só a Raquel médica e tal, não falar só de medicina. Eu tenho outro cliente, que aí eu tava convidando ele pro podcast. Aí, porque tu falou, só a medicina e tal. Aí eu falei, não, doutor, o senhor vai participar também e tal. Eu já chamei outros médicos, aí ele falou na hora, ele disse assim, rapaz, mas se for pra falar de medicina, já tem gente demais, ninguém quer ouvir. A gente quer... Aí eu falei, não, aí eu expliquei pra ele, não, doutor, o que acontece? Eu quero conhecer vocês. Tipo, eu tô achando muito bom o nosso bate-papo aqui, porque eu tô conhecendo melhor a Raquel, o público também aqui do podcast vai poder te conhecer melhor. E isso conta muito a gente conhecer, porque a gente vive hoje numa agonia muito grande, rede social, trabalho, loucura, não tem um hobby, não sei o quê. E tipo, eu falo isso, eu vivo muito essa loucura aqui também, mas eu tenho o meu tempo, entendeu? De hobby e tudo mais. E é isso, gostei muito. Outra coisa, e aí, essa pergunta aqui,
que eu pedi pro ChatGPT me ajudar, né? Tem gente que fica escondendo que o ChatGPT ajuda, né? Eu sou bem sincero. Pedi assim, rapaz, me dá... Eu sou amigona do ChatGPT. Não, tem gente que fica escondendo, eu digo, não, me dá as perguntas que vão render mais views, mais likes, mais visualizações. E aí, ao longo da tua carreira, tu é uma jovem ainda, né? Mas já tem aí 10 anos de medicina. O maior aprendizado, a maior mudança pessoal, o maior aprendizado que tu vê, assim, que... Não precisa ser só um, né? Mas o maior aprendizado que tu teve nesse período aí na tua carreira. O que tu vê, assim? Na minha carreira... Na verdade, eu acho que é uma coisa muito pontual, que eu acho que eu mudei e que refletiu na minha carreira, na minha vida, na Raquel. Se fosse para eu pontuar uma coisa, seria a corrida. Corrida? Aham. Correr. Por quê? Por que a corrida? Por que correr? Hoje em dia eu não tô conseguindo manter meus treinos aqui, mas a corrida me ajudou 100% na minha vida, assim. Lembra que eu falei que eu era a pessoa mais insegura do mundo, que eu não sabia o que eu queria, que eu me achava insuficiente? A corrida me fez mudar tudo isso. Por quê? Eu comecei a treinar e aí a corrida me mostrou que se eu treinar e for atrás, eu consigo. Através da corrida, eu quis melhorar meu sono, eu melhorei o meu corpo, eu tinha hábitos muito mais saudáveis. E disso de treina e consegue, por corrida ser muito assim, numérico, né? Então, assim, nossa, eu conseguia correr 300 metros e depois de 3 meses treinando eu consegui correr 5 quilômetros. Então, eu sou capaz. É bom demais ver essa contagenzinha, essa evolução. Sim. Então, isso me fez refletir toda a minha vida para trás. Assim, olha, Raquel, o tanto que tu estudou para ser capaz de passar no vestibular, de passar na residência. Tudo isso foi esforço teu, não foi sorte, não foi Porque será que foi uma sequência de sorte, assim, pra tu estar aqui hoje quando eu tava correndo, eu já tava estudando lá na USP. Será que foi sorte passar aqui na Unifesp, formar bem na faculdade? Então, assim, essa conquista da corrida me fez enxergar tudo pra trás, que era mérito meu. De quando alguém me elogiasse que realmente aquilo não era só para me agradar, é porque eu estava fazendo aquilo mesmo. Enfim, me deu autoconfiança, tanto para a vida pessoal quanto para a parte médica. Então, hoje, eu me sinto uma pessoa muito mais confiante aqui na minha profissão, quando eu vou falar com um paciente e eu vejo que tudo foi reflexo do exercício, de começar e depois fazer toda essa interpretação da minha vida. E 2 coisas eu quero falar do que tu falou. Primeiro, a corrida, porque é um hábito que tu faz e tu ganha outros hábitos junto. Porque tu falou, eu comecei a correr, eu... queria me alimentar bem, queria dormir melhor e tal e tudo mais. Tem uns hábitos... Tem um hábito que ele te dá os ganhos indiretos ali, sim, né? Porque a gente dormindo melhor, querendo acordar mais cedo, a gente tem esses ganhos. Segundo ponto. E aí um ponto aqui E aqui a gente tem um debate. Não é que a gente vai ter um debate aqui, mas um ponto que eu vou te levar à reflexão, né? Eu não vou querer mudar o teu pensamento, tudo mais. Tu falou, não foi sorte e tudo mais. Eu tenho uma linha de pensamento diferente da tua. Em relação à sorte, já conversei com uns amigos meus e eu não quero mudar a tua opinião, mas em algum momento tu refletiu. Será que eu não tive alguma sorte em algum momento? Eu confio muito, eu acredito muito na combinação de preparo, tudo mais. Com a oportunidade no momento certo, um pouquinho sorte. Um pouquinho de sorte. Eu sou dessa linha aí. Eu não gosto de dispensar 100% a sorte, né? Mas também tem quem acredita, não tive sorte, beleza, respeito. E trazer um contraponto também, né? Pra gente ver uma coisa diferente. Não, eu digo assim, não só a sorte, né? Mas é como se eu ainda me sentisse uma impostora no lugar que eu tava. De tipo assim,
Lá na Unifesp, eu falava assim, meu Deus do céu, eu sou a pior aqui desse lugar. Como é que eu passei aqui? Tu pensava assim? Pensava direto, tipo assim. Mas eu também pensava, ainda bem que eu tô aqui entre os melhores, porque assim eu vou conseguir ficar melhor. Então eu sempre tive esse pensamento de Deus me colocou aqui para eu me tornar melhor. Eu sei que eu tô longe, assim, muito longe de ser a melhor. Eu tinha consciência disso. Mas uma coisa que hoje em dia também eu enxergo que eu conseguia fazer diferente é sempre ter sido muito dedicada. Então, muitas vezes a dedicação vence a inteligência ali. Então, às vezes eu me destacava dessa outra forma. Não de inteligência, mas de estar... Tem uma frase. De ser eu, na verdade. Se dedicar. Uhum. Tem uma frase aí clichê que eu vou falar, obsessão, dedicação vence o talento. Porque se tem um talentoso ali que não se dedica, sim, o talento morre, não vai servir pra nada. Agora, se tem um talentoso dedicado aí, meu filho... É isso aí. E a dedicação, meu amigo, eu sou... Porque assim, eu não me considero talentoso, não. Eu sou o cara também da dedicação e de fazer a mesma coisa todo dia, e foco e tudo mais. Quem me segue no Instagram sabe disso, que eu gosto muito dessa linha de produtividade, trabalho e tudo mais. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Disso aqui? É? Não. Pois vamos para a próxima pergunta aqui. Como que tu ser médica mudou ou moldou a maneira que tu vê a vida e as relações humanas? Como ser médica mudou a tua visão em relação às relações humanas? É que assim, eu entrei na faculdade muito nova, então eu acredito... Tinha quantos anos? 16 ou 17, acho que 17, formei com 23. Então assim, é como se a minha formação pessoal já foi misturado com a visão de ser médica. Então, eu acho que a visão que eu tenho hoje, eu não sei se eu já tive uma outra visão diferente, não médica. Então... Sempre foi... É como se foi construído junto, né? Essa visão médica com... Já faz parte da tua pessoa. Já faz parte da minha pessoa. Eu acho que o ser médica, assim, o que me... de relação pessoal, eu sempre me sinto muito privilegiada de poder cuidar de uma pessoa ali naquele momento frágil. Eu acho que se você encontra um médico de confiança que siga com você, né, no caminho, trilhe com você o seu caminho mais difícil, que é o momento, desenvolve uma relação nesse momento mais difícil, que é o de doença. Eu acho que isso é uma das coisas assim primordiais para mim na medicina e como médica. E eu vejo que tu preza muito por entender a pessoa, questão de relação. Porque eu lembro que uma vez a gente tava aqui gravando, eu não sei se tu lembra que eu falei assim, rapaz, eu tava indo dormir com a falta de ar. Aí tu começou a fazer um monte de perguntas. Aí, isso, não sei o quê. Eu disse, não, Raquel, estamos fazendo uma consulta aqui, né? Eu disse, a Raquel realmente, ela se preocupa. Agora, Raquel, eu sei que a gente já comentou um pouco, né, sobre hábitos, equilíbrio na vida e tudo mais. Falou um pouco aí da corrida. Mas quais hábitos, além da corrida, que tu tem para preservar aí tua saúde física, saúde mental? O que tu gosta de fazer, né? Hobby, esporte? Nem sempre eu tive alguma coisa que eu gosto de fazer. Então, como eu falei, né, na faculdade eu estudava muito. Então, não tinha hobby nenhum. Não tinha nada. Era tipo assim... Só uma farrinha de vez em quando, no final. A minha farrinha e tal. Aí eu tentei fazer academia, mas aí eu não tinha carro para ir pra academia. Aí eu tentava correr na faculdade, mas aí era noite, era perigoso ter um assalto pra faculdade. Eu não consegui desenvolver nada de hobby na faculdade. Estudante, é ruim demais desenvolver alguma coisa quando é estudante. Não dá, não. Ave Maria! Aí não tem dinheiro, meu Deus do céu. Não, era essa confusão aí. Aí, beleza. Quando eu cheguei na residência, eu estudei tanto que eu falei assim, agora não vou estudar mais não, agora eu vou viver a residência e o tempo que eu tiver livre, eu vou fazer outra coisa. Fazer um hobby. Vou fazer outra coisa. Aí eu estava em São Paulo nessa época. Mas, na verdade, na residência ainda, tinha algum fim de semana ou outro que eu tinha livre, eu tinha que trabalhar para poder me sustentar. Deu plantão durante a residência? A residência toda, Desde que eu formei, eu que me sustentei. Plantão e residência? Plantão e residência. Meu Deus do céu. Aí, foi de maluco isso aí.
na residência, eu comecei a ir no parque, aí eu via que eu gostava, tipo assim, nossa, eu adoro ficar aqui perto da natureza, dar uma respirada. Uma das coisas, assim, mais esquisitas que eu fazia era, tipo, domingo eu ficava andando a pé no meu bairro. Lá em São Paulo os bairros são bem arborizados, assim, então eu amava conhecer o meu bairro a pé. Gosta de São Paulo, né? Eu amo São Paulo. Eu andava a pé, aí eu sempre fiz muita coisa sozinha. Então, como eu estava em São Paulo, não conhecia muita gente, nunca me prendi de tipo, não vou porque eu tô sozinha. Não, eu sempre fiz tudo sozinha. Então, eu ia no cinema, ia no teatro, eu ia no parque, andava de bicicleta, ia em museu, ia em tudo sozinha. Eu fazia tudo sozinha, nada me impedia de tipo assim, não tenho companhia. Então, eu era uma turista em São Paulo no dia que, tipo assim, eu tava livre. Então, eu comecei a ir em coisas de música que eu percebi que eu gostava. Então, tipo assim, lá em São Paulo, eu ia na Sala São Paulo, que é negócio de música clássica. Eu entendo música clássica? Nada, mas eu amo. Aí eu ficava me cobrando assim, meu Deus, mas eu venho pra cá, não entendo nada. Sinfonia de não sei o quê. Aí eu ficava assim, quer saber? Não vou ficar me cobrando, não. Se eu gosto, eu vou vir. Aqui. E pronto, aí eu ia domingo, 9 horas da manhã, pro negócio lá de música clássica, e ficava lá, nossa, eu amo isso aqui. E nesse período, tu correu alguma maratona? Porque tu correu, acho que foi nesse período que tu começou a correr. Eu nunca corri nenhuma maratona, eu só corri meia maratona, que é 21,195. 21 o quê? Metro? Quilômetros. Rapaz, eu corri 21 quilômetros. Hoje em dia eu não tô conseguindo mais correr nem 3. Rapaz. Aí, nessa época, em São Paulo, foi importante para desenvolver, para eu me conhecer. O que eu gosto, o que é meu hobby. Não foi aí que eu comecei a correr, foi só lá em Pneumo. Aqui, eu fazia essas outras coisas. Então, como eu saía muito só, eu passava o tempo que eu queria, sei lá, olhando a vitrine de uma loja, olhando um livro, entrava na livraria, ficava lá sentada, tomava um café. Então, eu fiz muita coisa sozinha e eu amava estar na minha companhia. E, às vezes, quando eu fazia tanta coisa sozinha que quando eu ia com outra pessoa, eu achava estranho. Às vezes, de tipo assim, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Sim. Então, pra mim tava tudo bem, tudo ótimo. Às vezes a pessoa achava uma coisinha ou outra ali ruim. Mas enfim. Tá tudo sempre bom. Pra mim tava tudo sempre tranquilo. Então, foi nessa época que eu comecei a entender quais que eram os meus hobbies, assim. Então, em São Paulo, acho que dos meus preferidos, é esse que eu falei de ir lá ver a música na Sala São Paulo. Eu ia muito em teatro também, tinha alguns teatros lá no Teatro Renault, que tinha umas peças que parecem filme, assim. Então, uma ultra produção. Então, toda vez que lançava, eu ia. Não, era teatro. Tipo, eu já fui ver o Fantasma da Ópera, o Rei Leão, A Fantástica Fábrica de Chocolate. E era uma ultra produção, parecia que você estava assistindo um filme. Ia no teatro lá municipal, ver balé. Então é assim, eram coisas que eu gostava, que eu não entendia muito, mas que eu ia pra tudo. Tu ia na Paulista dia de domingo? Ia. Na Pneumo, eu morava do lado da Paulista. Então, o meu treino de corrida todo dia era na Paulista, assim. Eu treinava lá. No domingo, aí eu gostava de fazer esses rolês a pé. Antes de correr, andava pelo meu bairro, assim. Aí eu ia achando as coisas bonitas, tirava foto de uma árvore. Então, ia tirando foto de tudo, assim. Eu botava uma roupinha de academia e rodava o bairro todinho a pé. Show, bom demais, bom demais. E hoje, como que tu equilibra as exigências da profissão médica com a vida pessoal e com a vida familiar? Como que tu equilibra essas coisas hoje em dia? Então, assim, não é algo que eu acho desafiador para mim, é algo natural. Sou solteira, então não tenho filho, não tenho marido para cuidar. Olha aí, vou botar o zap dela aqui, viu? Então, assim, eu vou todo final de semana, geralmente para Ceilândia, que eu atendo lá no final de semana, fico na casa dos meus pais
E geralmente é o momento que eu fico muito com as minhas sobrinhas também. Então, hoje em dia, a coisa que mais me deixa feliz, sabe, que energiza de verdade, é estar com elas, é brincar com elas, é tipo receber aquele amor genuíno de tia Raquel, todo mundo quer ficar aqui em cima, é 3 gritando ao mesmo tempo, e uma quer cola aqui, a outra fica com ciúme. Então isso assim me dá muita força, me energiza. É uma época que eu não tava assim muito bem, tava meio triste. Parecia que aquele único momento que eu me sentia verdadeiramente feliz e aconchegada era quando eu tava com elas, assim, com elas 3. Então, tá aqui hoje, aproveitando essa infância delas, né, ver elas crescerem, tá aqui perto, conseguir ver 3, 4 vezes por semana, ir buscar na escola, almoçar junto, colocar para dormir, dar banho. Assim, eu acho que não tem nada que pague isso hoje, que me faz querer estar aqui e não querer ir para nenhum outro lugar. E outro dia eu vi uma aqui, tem uma que era ruivinha, né? Ela é ruiva, né? Como é o nome daquela? Cecília. Uhum. Eu tava aqui te esperando pra gente gravar alguma coisa, ela tava aqui, a Cecília. Ela é a mais grudada e fica com ciúme se eu der atenção para as outras, não der para ela. Sempre tem uma mais ciumenta mesmo. Muito bom, muito bom. Tem algum caso específico de algum paciente que te marcou muito, assim, que tu lembra, poxa, esse paciente aqui, esse atendimento aqui me marcou? Assim, a gente vê muitos casos graves durante a residência, né? Ainda mais por eu ter participado, por eu ter feito em hospitais de referência, acaba que os casos mais graves vão para lá. A gente sai até meio enviesado, assim, achando que tudo na vida é grave, né? Mas, assim, na pneumo, algo que mexeu muito comigo e acredito com todas as pessoas que passam na pneumologia, lá era um centro de transplante pulmonar. Então, tinha muitos jovens internados, muitas vezes aguardando o transplante. Então, eu cuidei de muitas meninas que tinham a mesma idade que eu, que viviam no oxigênio, que estavam lá porque não podiam ir para casa, esperar o pulmão em casa, porque elas estavam tão graves que não dava para ir para casa. E aquilo mexeu muito, assim, comigo, imagino, eu tinha lá 28, 27 anos. Ela também, tipo, 26 anos. Tinha uma doença grave, que ou ela transplantava ou morria. E certamente, assim, esse perfil de pessoas jovens mexeu muito. Eu acho que por estar ali na mesma idade que eu. E muitas vezes, quando eu tava lá, exausta, cansada, às vezes saía da residência, ia pro plantão à noite, depois voltava pro hospital de manhã logo em seguida, ia passar nessa paciente. Eu ficava assim, gente, eu não tenho... Não tem por que eu reclamar de nada. Não tenho nada para reclamar, porque eu tenho saúde para fazer tudo que eu tô fazendo. E eu não me dava o direito, por exemplo, às vezes de tá triste ou então chateada ali com alguma coisa, quando eu ia, às vezes, falar com essas pessoas, porque é uma situação que acho que se a pessoa pudesse, ela trocava todos os meus problemas pelo único problema dela. Então, assim, quando a gente não tem problema de saúde, né, a gente tem um monte de problema. Quando a gente tem algum problema de saúde, é um problema só. Então, assim, eu acho que todos os pacientes graves mexem, mas eu acredito que ter lidado muito próximo, porque era um contato que eu ficava 30 dias vendo a mesma pessoa internada, comemorava quando chegava o pulmão, via ela naquele pós-operatório, ela e ele no pós-operatório, via indo para casa, depois lá na frente eu fazia broncoscopia nessas pessoas, e algumas pessoas não resistiam. Então, assim, você vê às vezes que a vida, assim, acaba. Então, isso me marcou muito, essas pessoas na mesma faixa etária, assim, de idade. E tu já sentiu que
precisou abrir mão de alguma coisa importante por conta da medicina? Eu acho que a minha vida inteira foi abrindo mão de muita coisa. Porque, assim, saí de casa com 11 anos, então ter que me virar para fazer comida, limpar a casa, estudar, mudar ali o pensamento. Depois, de novo. Então, desde os 11 anos, eu morei sozinha até hoje em dia, né? Mas passar aniversários, datas comemorativas, a maioria eu passava longe. Aniversário do meu pai, da minha irmã, da minha tia, o meu, a maioria eu tava longe, nenhum deles conseguia ir. Ou então, aniversário das minhas sobrinhas, vários eu perdi, o nascimento delas, nenhum eu tava aqui. Então, assim, com certeza eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida para eu conseguir formar da forma que eu me formei, assim. Em São Paulo, eu vim aqui 1, 2 vezes no ano, meus pais iam algumas vezes, mas eu não estava aqui presente. Então, isso com certeza, eu acho que é a principal coisa que eu tive que abrir mão, assim, de longe na minha vida. É estar longe das pessoas que eu amo em todas essas, principalmente nas datas comemorativas. Bora lá para a próxima pergunta. Fiquei até sem palavras, né? Eu tô tentando. E eu percebi que o chat aqui, ele meio que alternou, né? Tipo, uma coisa alegre, uma coisa triste e tal. Ele é inteligente, né? E aí eu também, né? E é a minha primeira vez como apresentador de podcast. Aqui tá tudo sendo muito novo para mim. Esses dias, né? Que a gente marcou e aí eu falando, rapaz, eu tô ansioso e tudo mais. Mas é isso. E comentem aqui no vídeo, comentem o que vocês estão achando, se tiver alguma dúvida, né? Bora para a próxima pergunta. Olhando para trás, que conselho que tu daria para ti lá no início da tua carreira? Ou tu acha que foi 100%? Tá? Não foi 100%, mas eu acredito muito que tudo que eu sou hoje é por tudo que aconteceu na minha vida, assim. Então, o que eu mudaria mais cedo é a questão de autoconfiança. Autoestima, de talvez saber me valorizar mais, de saber, na verdade, o meu valor. Não é nem me valorizar, é saber o meu valor. E outra coisa isso também me deu poder, assim, para ser quem eu sou. Então, de aquela insegurança, às vezes, sabe? Que você tem de, não, mas não vou falar isso pra agradar alguém, eu não vou fazer tal coisa, porque tal pessoa não vai gostar. Mas hoje eu entendi que eu tenho que ser do meu jeito, porque só eu sou assim no mundo, e é isso que me faz conectar com as pessoas que estão próximas de mim. Então, assim, eu acho que essas duas coisas seriam de... Tipo, seja você sempre, independente da outra pessoa, claro que respeitando a outra pessoa, e se valorize, assim, de questão de autoconfiança. Essa fala aí é fala de quem faz terapia, viu? Eu fiz pouca terapia. Acho que foi a vida mesmo que... Mas eu falei assim no bom sentido, porque eu sou a favor da terapia, apesar de eu não fazer, eu digo logo, rapaz, tem que procurar uma terapia pra ficar 100%, né? Eu também sou 100% a favor da terapia. E aí, mas tu fez já? Eu fiz uns 2 meses só, aí, que foi aqui em Imperatriz. Curtiu? Como é que é? Eu curti, mas eu quero voltar. Eu fiz uma vez uma terapia, aí eu digo, não, doutor, o senhor resolveu. Aí depois ele me mandou... Aí depois ele me mandou mensagem aí, formiga e tal, vamos marcar outra sessão. Eu digo, não, doutor, o senhor é top. Resolveu em uma sessão. Resolveu em uma sessão. Chorei que só a peste na primeira sessão, meu amigo. Pronto, aí descarregou e pronto. De boa, né? Ele desceu que ele pensou assim, rapaz, curei de uma vez. Vou ter graduado. Vamos lá, para a próxima pergunta. Qual foi o momento mais gratificante até hoje da tua vida profissional, aquele que tu pensou assim, rapaz, valeu a pena isso aqui, tudo que eu passei? Depois que eu cheguei aqui em Imperatriz, eu tenho colhido muito tudo isso que eu plantei ao longo de todos esses anos. Então aqui
direto eu penso isso. Era realmente isso que eu tinha que ter feito. Eu tô no lugar certo, eu fiz a coisa certa. Porque durante o caminho é muita batalha. Então aqui a gente muito falou, dia de luta. É muitos dias de luta. Aqui a gente falou pouco dos dias de luta. Mas assim, toda vez que eu consigo resolver o problema de um paciente, ele volta melhor, ele fala, nossa, eu tô muito melhor, e isso toda vez vem na minha cabeça. Valeu a pena o esforço. Então, não foi um paciente só. São vários. Todo paciente que me dá um feedback que eu melhorei, que eu ajudei ele a melhorar aquilo que estava causando mal para ele, toda vez isso vem na minha cabeça, tá? Então, eu tô no caminho certo, eu realmente sei fazer isso, é aqui que eu tenho que continuar, vamos lá. Show. E o que tu ainda deseja realizar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? O que tu gostaria de realizar? Então, eu quero cada vez mais, em relação a profissional, né? Atender as pessoas de uma forma do meu jeito. Como que eu diria que é o meu jeito? Eu acho que a primeira coisa natural é escutar muito a pessoa. Então, eu gosto de escutar, entender realmente aquele contexto ali da pessoa. Para isso, demanda tempo, paciência, conexão. Então, isso é algo que eu quero cada vez mais aprofundar. E a minha vontade, assim, lá na frente é fornecer, tipo, um cuidado global para aquela pessoa, para que ela me procure e ela não tenha que ficar pingando em vários lugares, assim, sabe? Então, como se fosse um cuidado mesmo... Completo. Pensando... E com essa visão, assim, de cuidado, de empatia, de humanismo, que eu tô entendendo que é algo natural meu, assim, é algo que as pessoas, hoje em dia, que eu recebo muito elogio em relação a isso, mas que é algo que eu faço sem pressão, sem cobrança. É algo que é, enfim, natural. E se isso é algo que as pessoas gostam, é algo que eu quero crescer, expandir, para que isso fique assim, para todos os meus pacientes, para toda uma equipe, né? Mas... enfim, isso é algo para ir construindo. Eu acho que eu estou aqui há pouco tempo, né? Há 1 ano, pelo menos, aqui em Imperatriz. E eu já construí muita coisa que eu gosto, que eu acho legal. E isso ao longo do tempo, cada vez mais ganhando, acrescentando, né? Cuidados aí na jornada dessa pessoa. E pessoalmente? E pessoalmente... viajar. Tu gosta, né, de viajar? Gosto. Nossa, eu adoro viajar. Qual o lugar que tu mais gostou? Qual a viagem que tu fez que tu... Nossa, eu acho que teve as minhas 2 mais marcantes, assim, foi uma que eu fiz com amigos e outra que eu fiz só. Essa de amigos foi pro Atacama. Foi para o Chile e foi Atacama e Salar e Uyuni, que eu fui com uma amiga de infância e meu melhor amigo da faculdade. E aí a gente passou, acho que 10 dias lá. No deserto. No deserto, uhum. Ai, meu Deus, assim, só a paisagem linda, maravilhosa. Era uma viagem que eu ia fazer inicialmente só, aí eu falei para eles que ia fazer, eu quero ir, beleza, vamos. Aí... depois dos perrengues tem que ter as viagens, né? Gente, mas teve perrengue na viagem também, um monte. Mas perrengue... Aí 3 pessoas que nunca viajaram internacional foram viajar. No primeiro dia que a gente chega no destino, eu avisei para eles não sabiam nada da viagem, nada. Tipo assim, eles só sabiam que tinha que comprar passagem pro Atacama e não queria mais nem saber. Raquel, tu organiza. E eu não sou organizada. Aí eu contratei a agência de viagem e também eu não fiquei assim, falei, quero tal passeio, mas também não ficava pesquisando, olhando muito paisagem, porque eu queria descobrir lá também. Aí, beleza, o primeiro passeio, que acho que era de 4 dias, em um carro lá andando,
são $500. E no Chile é peso chileno. E só é pago em dólar e dinheiro, assim, o cash lá na hora. Alguém deles levou algum dinheiro? Não. Só tu. Eu levei metade, levei $250. Nenhum. Aí a gente no aeroporto, a gente falou, vamos trocar pelo menos, sei lá, R$1.000 por peso chileno? Trocou, acho que R$1.000 para nós 3. Foi assim que a gente conseguiu chegar no destino. Porque já desceu do aeroporto, a van que levava para o destino era só em dinheiro. O hotel que pagava não passou o cartão, aí era só dinheiro. Enfim, uma confusão. Mas uma confusão com amigos e foi de boa. Bom demais. Então, foi maravilhoso essa viagem, assim. Pela paisagem, pela companhia, e foi minha primeira viagem internacional. Então, foi, assim, perfeito, incrível, incrível. Eu lembro, assim, quero voltar lá toda hora. E a outra que me marcou muito foi uma que eu fiz sozinha, que eu fui pra Suíça. Aí, eu tenho uma prima lá. Então, em alguns momentos, ela tava comigo. Mas, assim, acho que foi 60% da viagem eu só e uns 40% com ela. Então, assim, eu fazia tudo só. Sabe as caminhadas que eu fazia no bairro em São Paulo? Aí eu fiz na Suíça. Aí, tipo assim, aquelas paisagens que não dá nem pra acreditar. E eu caminhava tudo a pé, ia de, sei lá, como é o bondinho lá que fala, de lá, trem. Tudo na Suíça é passeio, porque é tudo bonito. Então, enquanto você tá indo de um lugar para o outro no trem, é um passeio. Aí você tá andando ali na cidade para tomar um café, é um passeio. Dentro do café é um passeio. Dentro do café é um passeio. Uhum. O passeio é um passeio. Então, aí essa experiência, eu sozinha também, foi maravilhoso. Maravilhoso. Bom demais, bom demais. Bora para a próxima pergunta. Quais são os valores pessoais que mais orientam aí tuas decisões diariamente? Vamos lá. Eu sou ruim de enumerar coisas assim, quando me pede só uma coisa ou 3 coisas. Não me... Fala o tanto que tu quiser. Eu vou Pode falar o tanto que tu quiser. Vamos lá. Tô com dificuldade aqui de pensar. Eu já pensei nessa pergunta algumas vezes, pensando nos meus valores aqui de trabalho, né? Então, assim, uma das coisas é clareza. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. Então, de conversar e ter as coisas muito claras. Porque, primeiro, eu não entendo quando tem alguma coisa obscura ou quando tem alguma ironia ou alguma brincadeira. Eu sou péssima. Eu sofri com isso no começo, porque eu fazia uma brincadeira. Aí tu falava assim... Formiga, eu não tô entendendo. Isso é brincadeira ou é verdade? Brincadeira demais. Então, assim, clareza em relação a isso. Outra coisa também, algo também que é natural, é esse humanismo. Então, eu gosto, por exemplo, que a minha secretária entenda o que está acontecendo... Que ela participe do processo. A pessoa. Porque eu também quero entender o que está acontecendo com a pessoa, que eu acredito que dessa forma é uma melhor forma, enfim, de ajudar. O que mais? Não, tem várias coisas. Só que eu tô com dificuldade aqui de lembrar. Por exemplo, tu vai decidir que tu tem que ir, que tu quer treinar firme aí um mês. Eu sou muito decidida. Então, assim, uma das coisas Valoriza a decisão. Não é decisão. Nós vamos ter que cortar isso aqui. Não, vai ficar. Aqui é a realidade. Palavra, sabe? Quando você fala assim... Rapaz, isso é uma coisa que eu valorizo. Pronto. Assim, vou fazer. Pode ser a mínima coisa e pode ser a máxima coisa. Sim. Então, isso é uma coisa assim, que eu prezo 100%. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. E eu gosto de hora marcado, dia marcado e acontecer aquilo. Então, uma das coisas até que eu sofro aqui em Imperatriz é que... Não tem hora marcada. Eu acho que os maranhenses não têm muito esse costume. Ou então as pessoas falam assim,
bora ver, tal dia, tal hora. Se atrasa. Se atrasa. Então, assim, questão de vamos, por exemplo, vamos jantar. Beleza, vamos jantar. Que horas que vai ser? Que horas, que lugar, vamos. E aí, pronto. Eu não saio tanto, né? Então, eu dei o exemplo aqui de sair, mas eu não sou a melhor pessoa para sair, não. Mas eu digo assim, por exemplo, de trabalho. A gente marcou aqui uma coisa, vai ser seguida. E tudo na vida, na verdade. Vou na academia, dei uma palavra. Então, eu acho que esse é um dos meus princípios, assim, que é cumprir com o que fala, com... E se não der, porque a gente é humano, Sim. Uma vez ou outra, a gente avisa antes. Aí vem a parte da clareza, né, pra mim. Sim. Conversar. Olha, aconteceu isso, vamos marcar para outro momento? Então, maravilha. Então, acho que entra a parte da clareza. Não é que todo mundo vai poder fazer aquilo naquele horário que foi marcado. Não, acontece. Os imprevistos, eles... Acontece, Tipo, normal. esse podcast aqui era pra ter sido ontem, a gente marcou pra hoje. Trocou. Mas Sim. tu falou antes, Formiga, vou precisar, a gente bota pro outro dia, tranquilo. Aí é diferente de tu chegar 5 minutos antes e dizer, não vai dar. Porra, aí. Porque eu acho que assim, a pessoa, ela prepara o tempo dela, ela prepara a cabeça dela, o psicológico dela, ela tem a ansiedade ali para aquela coisa que vai acontecer. Então, você chegar e jogar um copo de água fria e falar, não vou não, sendo que a pessoa estava contando com você, eu acho que é muito isso, desrespeito do tempo do outro. Show. Tem vários outros princípios, mas que eu não vou lembrar. Se eu lembrar aqui algum outro... Porque assim, esse é o primeiro podcast, eu já te falei que o projeto andando, vai ter um estúdio e tudo mais, aí eu falo, não, te chamo de novo que vai ter mais coisa pra conversar. Eu vou organizar os outros princípios, que eu acho importante isso aí. Pronto, beleza. Teve algum ponto de virada na tua vida pessoal que fez tu repensar ou reajustar o caminho? Tipo, tu tava indo numa direção, aconteceu alguma coisa e tu mudou de direção. Teve algum? Não, eu sinto minha vida muito linear, assim. Eu costumo falar que eu tenho lá minha indecisão, mas que Deus sempre me guiou muito. Então, assim, eu não sei o que fazer. Essa vozinha da minha mãe falando, é medicina. Beleza, pra mim é tipo como se fosse a voz de Deus. Foi e deu certo. Não sei o que fazer, aí Deus me encaminhou pra clínica médica, depois pra pneumo. Então, quando eu olho pra minha jornada, eu consigo ver Deus me carregando pra onde Ele queria que eu fosse. Então, às vezes eu falo que não foi eu que escolhi estar aqui, porque eu não tinha capacidade de escolher isso, tudo que eu vivo hoje. Então, eu tenho, assim, 100% na minha cabeça, eu vejo essa minha jornada linear da pessoa que não passava em nenhuma matéria na faculdade para uma pessoa que se formou pneumo na USP, uma jornada que foi Deus que preparou, assim, do início ao fim, e ao que eu sou e o que eu entrego hoje ainda é muito guiado por Ele. Então, assim... Eu nunca fui uma pessoa de fazer, tipo, quais teus planos lá pro futuro, para daqui 10 anos? Eu sempre tive muita dificuldade de responder essa pergunta, às vezes até para daqui 1, 2 anos. Hoje eu entendo a importância disso, eu ainda tenho dificuldade, mas é como se eu estivesse tão segura aqui dentro que, assim, eu não sei, mas Deus sabe. E é só eu estar atenta aos sinais, assim... A minha vida, as coisas vão acontecendo, eu estar atenta e entender qual que vai ser o melhor caminho ali para seguir, porque eu sei que já está tudo preparado, porque Deus já me mostrou, porque eu tô aqui hoje só por causa disso. Então, eu não sinto que eu tive, assim, uma mudança de direção e tal. Não. Foi tudo acontecendo como tinha. Eu sinto algo linear, de algo que foi acontecendo tudo como tinha que ser. Até, eu não falei, mas quando eu fui para saí do R2, acabou a minha clínica médica, eu não entrei direto na pneumo, eu passei 1 ano trabalhando. E aí eu não passei nas provas de residência, saindo da clínica médica para pneumo. Porque eu não estudava na residência de clínica médica, eu não conseguia, era muito puxado fisicamente e psicologicamente. Plantão e a residência. Plantão e residência.
E aí foi bem o ano da pandemia. E aí, de novo, eu penso, gente, olha que coisa maravilhosa. A pandemia virou uma bagunça, a residência virou uma bagunça, porque era só Covid. Não tinha outra coisa, era só Covid, todas as residências médicas. E aí, eu consegui trabalhar, eu consegui juntar um dinheiro que até então não tinha conseguido. Eu tinha que pagar minha faculdade ainda, que não estava paga. Então, assim, foi um ano maravilhoso para eu trabalhar, para eu ganhar confiança ali no trabalho, fora da residência, né? Porque na residência sempre está guiado por alguém. E esse ano trabalhando fora me fez crescer. Então, até isso, para mim, não foi uma mudança de direção. Eu pensei que eu ia fazer clínica e depois pneumo, mas já estava preparado para mim também esse ano aqui, trabalhando, que foi o ano da pandemia, que eu precisava juntar esse dinheiro. E depois eu fiz pneumo e bronco. E aí, ao longo desse ano, eu estudei para a prova e pronto, deu tudo certo. E que, tipo, são às vezes os males, né? Que a gente... Tem gente que só vê o lado ruim das coisas, porque a pandemia foi péssimo, desastre aí, mundial. Sim. E tudo mais. Também, na época da pandemia também foi bem difícil para mim. Só que eu só sou o que eu sou hoje, de ter agência, de estar aqui contigo nesse podcast, por conta da pandemia, que mudou muito a minha rota, entendeu? Tipo, complementando a tua fala, que tu conseguiu tirar uma coisa boa de uma coisa ruim que aconteceu. Também vivi isso e tirei de uma coisa ruim que aconteceu uma coisa boa, né? Sim. É isso. Vamos lá. Quando tu pensa assim, tu já falou, eu não penso muito em meta e tudo mais, mas quando tu pensa no futuro, qual o legado pessoal, profissional que tu deseja deixar aí pras pessoas, no mundo, É porque a gente sabe que às vezes não tem como impactar todo mundo, sim, mas... Para as pessoas que passaram na minha vida, né? Então, assim, eu penso de ser muito além da Raquel médica. Então, para ti, por exemplo, que a gente convive, para os meus familiares, para os meus amigos e para os pacientes, que são a maioria das pessoas novas que passam na minha vida, não de deixar de, Raquel me passou um remédio que melhorou minha falta de ar. Mas não, eu quero que seja assim, nossa, a Raquel me escutou, a gente conversou, a gente trocou ideia. Nossa, é uma pessoa que me deixou tranquila, em paz, que é algo muito que os pacientes falam assim, nossa, só da gente conversar, de sair aqui do seu consultório, já sair mais calma. Então, eu quero que fique algo de quem é a Raquel. É uma pessoa boa, tranquila e em paz, assim, que faz meio que o que tem que ser feito no trabalho, mas de uma forma, eu acho que humana, eu diria, assim. Eu não gosto muito desse termo humanizado, eu não todo gosto. Mundo fala. Mas é uma forma, atualmente, assim, que eu tenho me identificado, porque... É um trabalho que não é só um trabalho. Tu melhora quem passa por ti. Eu não quero ser só a médica, eu quero que a pessoa saia bem depois que a gente conversar, independente da doença ou não doença. Às vezes, só uma conversa, sair às vezes mais alegre, sorrir junto. Então, algo muitas vezes que quando eu saio com os meus amigos, que geralmente marcam as outras pessoas, é o meu sorriso, às vezes essa presença ali mais espalhafatosa, às vezes. Então, assim, é como se fosse uma alegria. Deixar um ambiente melhor. Um ambiente melhor, uma paz, tranquilidade, alegria, enfim. Acho que é isso. E isso aí que tu falou, uma vez um cara que eu acompanho, Arno, ele é do marketing, né? E aí ele tava falando sobre... Porque assim, querendo ou não, tu tem um produto, tu vende um serviço, né? Tu vende a consulta, tu vende o teu atendimento e tudo mais. Beleza, tem vários médicos que vendem a consulta, que vendem o atendimento. Usando o meu exemplo, tem outras agências de marketing. E aí esse cara fala, tem uma coisa que tu pode colocar no teu atendimento, no teu serviço, que não te custa nada,
mas que vai agregar muito ao teu trabalho, que é justamente isso aí que tu falou. Quando tu tá prestando o teu serviço, quando tu tá realizando o teu trabalho, se tu puder colocar uma pitada, se tu puder colocar a tua presença para deixar o ambiente melhor, isso é uma coisa que as pessoas vão valorizar muito e que não tem custo nenhum para ti. E eu acho que resume bem isso aí que tu falou, combina muito. Que entra muito também naquela questão de ser eu. Sim. Porque isso é muito natural, assim, eu não tenho que me esforçar para fazer isso, é só eu deixar eu natural. Então, eu não querer, por exemplo, fazer o que uma outra pessoa faz, porque, às vezes até porque é legal, porque eu achei legal, mas não é o meu natural. Então, é ser eu e moldando outras coisas que eu queira acrescentar para fazer parte de mim ali também. Show. Estamos indo aqui para o final, né? A última pergunta aqui qual característica você acha que mais evoluiu com o tempo e a experiência, né? Tipo, nessa tua trajetória, que é jovem ainda, mas já passou por muita coisa. O que tu acha que tu mais evoluiu nessa tua trajetória aqui até hoje? Autoconfiança. Com certeza, assim. Eu era muito insegura. Muito, de tudo. De tudo, assim, sei lá, mesmo eu estudando e tirando nota boa. Ah, não, mas, sei lá, não tá bom, foi só essa vez. Você é bonita. Não, essa pessoa tá falando isso pra me agradar. Tudo assim eu achava que não é isso não. Então eu era muito insegura e zero de autoconfiança. Então, assim, às vezes isso nem mudou para as outras pessoas, ou talvez mudou porque minha postura mudou. Mas para mim, assim, eu sinto que eu sou outra pessoa depois que isso melhorou, assim, na minha vida. E aí eu acho que a autoconfiança veio com autoconhecimento e com ver que eu sou capaz. Só basta eu treinar, estudar, fazer que eu consigo. E o que eu penso se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Show de bola. Vamos indo aqui pro final. Quero te agradecer muito. Gostei muito desse bate-papo, desse primeiro podcast. Foi uma experiência assim, muito boa, porque eu comentava contigo, né? Falava, Raquel, eu vou fazer um podcast. Aí eu digo, bora, né? E eu sou um cara muito de execução, né? Não esperei ter um estúdio, não esperei estar com tudo perfeito. Eu comprei os microfones, peguei o equipamento que eu já tinha e vim. E foi quase uma hora e meia de podcast. E eu gostei muito. Não foi nem um pingo de trabalho para mim. Claro que é um trabalho. Mas obrigado por ter falado da tua vida, falado da tua experiência, ter falado sobre relação com o paciente e tudo mais. Obrigado pelo seu tempo, o nosso tempo é muito valioso. E se tu tiver alguma mensagem final para deixar para o pessoal aí que está acompanhando o Formigueiro, se tiver alguma coisa para falar. Eu quero primeiro também te agradecer pelo convite. Eu vim aqui falar um pouco da minha história, né? Já era algo que eu queria compartilhar, até tinha te falado. E eu adorei poder estar contando para alguém, e aí também outras pessoas vão ouvir. Tem muita coisa além disso aqui, Vai ter outro episódio. Mas eu acho que já deu para entender um pouco da Raquel além da medicina, mas que também é a Raquel médica, não dá para separar. E eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem final, eu tenho. Eu diria já coisas que eu falei aqui, que seja você, seja autoconfiante em ser você e faça o básico bem feito. Porque eu acho que não tem nada de mirabolante em você construir alguma coisa. É você fazer o básico todo dia, constância, sabendo quem você é, que entra aqui no autoconhecimento, sabendo o valor do seu trabalho, que entra aqui na autoconfiança. Que acho que qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer pessoa, para qualquer atividade, eu acho que
tendo essas 3 coisas aqui, acho que Flui. qualquer pessoa vai pra onde quiser. Obrigado, Raquel. Qual é teu Instagram, mulher? Bota o Instagram aqui pra quem estiver aí assistindo o podcast. Diz aí teu Instagram. Rachel. Diz aí como que escreve. @. RACHEL. Vou mandar Coelho, escrever aqui. Vou escrever. Ponto pneumologista. Se estiver procurando uma pneu aí, vou deixar aqui o link. Vou deixar também o meu Instagram. @formigafilho e o @formigatalarico. Eu ainda tô... Porque assim, eu não organizei nada. Eu disse, eu quero gravar o primeiro episódio. Aí não fiz logo, não fiz nada. Quando o episódio for ao ar, eu já vou ter organizado melhor e tudo mais, né? Mas é isso. Tem uma frase atualmente que eu tenho escutado muito que é: primeiro progresso, depois ordem. Na bandeira do Brasil tá ordem e progresso. Aqui é progresso e depois organiza. Então e tudo. Aqui tava tendo só progresso antes de começar aqui o podcast. O som tava prestando, tava dando um chiado. Não sei se foi com chiado, mas é isso. Estou muito feliz com a gravação desse primeiro podcast. Muito obrigado, Raquel. Um abraço, meu formigueiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.